Me incomoda muito, assim, a gente tem que pensar 10 vezes antes de colocar um short para ir no estádio. Tá um calor enorme e tem os caras que simplesmente não conseguem entender o que é o seu próprio espaço e vem atrapalhar o nosso espaço. Aí faz a gente ter que sentir calor e tudo mais, porque o cara simplesmente não entende o que é respeito. Pra mim é questão de, vou falar assim, mais de arquibancada mesmo. Falta de respeito mesmo, de achar que você tá ali pra agradar alguém. Muitas vezes ofensas e coisas do tipo. Acho que essa parte é o principal, porque você tá no seu ambiente, você se sente meio coagida, né? Tipo assim, por que eu não posso estar aqui também? Eu acho que é até um pouco cultural isso, porque dependendo do lugar, tipo, eu acho que no Rio de Janeiro eles têm muito mais liberdade pra ir de shorts, as meninas vão de top. É muito mais livre do que em São Paulo, assim. Eu tenho esse sentimento, pelo menos. Não, é muito, porque no Rio você vai, às vezes você mesmo tá com um top por baixo, você tira a camisa e lá é comum, é tranquilo. Agora aqui em São Paulo, se você ousar tirar uma camisa numa arquibancada, daí é porque com certeza você quer se mostrar pra alguém. Daí é certeza absoluta, tá testado, vai tirar até foto sua pra postar na internet. Claro, tem aquele lado mais do coração, mas eu acho que a gente consegue mudar para esse lado mesmo. E a gente vai conseguindo, aos poucos, fazer tudo que a gente disse da pergunta anterior, da forma que os caras não têm respeito por nós, mulheres. Acho que cada vez que a gente for ocupando os nossos espaços, a gente mostrando que a gente vai estar lá, que a gente vai com a roupa que a gente quiser, que a gente vai cantar sim, que a gente vai torcer sim, porque a arquibancada também é o nosso lugar, porque São Paulo ou Palmeiras é a paixão da gente. Eu acho que cada vez que a gente se impor, a gente vai conseguir mais esse respeito. Então, eu acho que o que a mulher pode acrescentar é isso. Eu concordo, é mostrar que a gente tem espaço tanto na arquibancada quanto dentro de campo e que a gente pode estar ali como qualquer outro homem. Por mais que seja uma questão cultural mesmo, mostrar que a gente pode estar ali também. Eu acho que isso também é uma contribuição que a mulher pode dar. Porque a gente vê muita briga em muito lugar. Às vezes, a gente aqui em São Paulo, claro, infelizmente não tem torcida visitante nos clássicos, mas mesmo assim não adianta, as pessoas marcam pra brigar. E é uma rivalidade que parece que é um ódio dentro do coração, sabe? Não é tipo assim, pô, eu odeio o Palmeiras no dia do jogo, eu odeio minhas amigas palmeirenses no dia do jogo, eu odeio meus amigos corintianos no dia do jogo. Mas depois, cara, acabou, a gente vai lá, curte carnaval junto, toma uma cerveja, tá tudo certo, não tem por que ficar levando isso pro coração. Eu acho que é uma questão entre as mulheres também, porque a gente vê muito essa coisa de rivalidade, uma mulher diminuindo a outra, mas porque você não sabe, você sabe, esse tipo de coisa. E eu acho que isso é importante a gente repreender também, tipo assim, você tem que se unir. É rival, beleza, mas não é porque ela é sua rival que ela sabe menos que você, esse tipo de coisa. Isso é verdade, também às vezes fica, tipo, xingando a pessoa. Exatamente. Ah, você é burra, não sabe nada, sendo que é só uma opinião contrária. Ela só é sua rival, Não, aqui em São Paulo eu não peguei. Eu fui no Allianz ser humilhado umas 3 vezes. Eu fui no Allianz ser humilhado umas 3 vezes. Vim aqui no Pacaembu, acho que 2 contra o Santos, ou uma contra o Santos contra o Corinthians. Não lembro. E fui no Morumbi algumas vezes com torcida visitante, inclusive numa Libertadores que o São Paulo jogou contra o Corinthians. Eu peguei só jogo no interior, com torcida... Acho que foi um choque rei. O primeiro jogo que eu fui foi um choque rei. Palmeiras e São Paulo em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. E peguei um Palmeiras e Santos também, acho que foi em Araraquara, se eu não me engano. Mas na capital, nunca. Também na capital, nunca. Já peguei clássicos do Rio, com 2 torcidas, mas aqui em São Paulo, nunca. E teve a Supercopa ano passado, que a Bi foi e eu também fui. Sim. Que era meio a meio e foi, acho que, assim, o Palmeiras acabou perdendo nos pênaltis, mas acho que foi um dos melhores jogos que eu vi na minha vida. Porque a sensação é muito legal, tipo, você tá de frente pro seu rival, você vê ele ali. E quando, tipo, você tem a torcida única aqui em São Paulo, eu acho que isso acaba até desumanizando um pouco o rival. Porque você não tem ninguém ali, tipo, Sim. Eles fazem gol, é um silêncio. E aí a torcida volta a cantar depois. Só que quando você vê a torcida, você sabe contra quem você tá brigando naquele momento. Sim. Eu acho que é uma experiência muito diferente. Eu acho que um jogo marcante pra mim de 2 clássicos foi o Vasco e Flamengo 6-1. Aquele jogo foi bem marcante. Acho que o ambiente do futebol feminino com certeza é muito mais seguro. Eu me sinto muito insegura ainda de visitante, mas é muito mais emocionante, cara, mais legal de ir. Eu acho que depende também. Quando envolve as torcidas organizadas, é um pouco pior. Porque você fica meio com receio, né? Às vezes conhecem até seu rosto. Então é meio complicado. Mas eu acho que não tem nenhum lugar que eu me sinta insegura. Só nesse jogo
do Flamengo. Esse jogo eu senti muito medo, meu Deus. Eu acho que eu também não tenho problema com insegurança, não. Acho que a gente, claro, tem que respeitar todo mundo e também ser respeitado. Você vê um rival, você não vai xingar o cara na cara dele ou ficar rindo também, independente do placar. Então, acho que tem que respeitar também. Mas eu acho que em São Paulo é dos lugares, assim, que tem rivalidades muito fortes, que a gente não tem medo, mas que, no geral, a galera tem. Porque no Rio, as torcidas convivem, elas pegam o metrô junto, elas saem do estádio junto, é uma convivência mais fácil. Até no Rio Grande do Sul, que é uma rivalidade muito grande, ainda assim, tanto o Grêmio quanto o Inter, parece que eles convivem mais ali. Agora em São Paulo, por conta dessa questão de não poder torcida visitante, parece que a gente tá perdendo a cultura de estar perto do rival. E isso, pra mim, a longo prazo, vai ser uma coisa muito ruim. Parece que é uma bolha, né? Tipo, todo mundo fala, você não pode pegar metrô com a camisa do seu time se o seu rival estiver jogando. Só que, cara, tipo, eles ficam isolando as torcidas cada vez mais e aí você para de aprender a conviver com o seu rival. E eu acho que todo mundo que tá começando a gostar de futebol agora não sabe conviver com o rival. A minha geração, eu mesmo que não peguei nenhum clássico aqui em São Paulo com 2 torcidas, a primeira vez que eu fui num clássico com 2 torcidas, eu falei, gente, que é isso? Era coisa de outro mundo, porque aqui era só torcida única, então é realmente uma bolha. Eu comecei a ir quando eu fiz 16 anos, eu comecei a ir todos os jogos, frequentemente, mas eu já ia antes, só que não todos. Eu ia bastante em Ribeirão, só que era jogo do Botafogo, né? Então, assim, Série B, Série C, o acesso da Série C foi bem legal. Copa Paulista, às vezes alguns clássicos quando os times grandes jogavam lá, mas aí parou de acontecer nos últimos 10 anos, assim. Então eu frequentava de vez em quando, e aí eu comecei a frequentar de verdade quando eu mudei pra São Paulo, que aí eu consegui começar a ir no Allianz Parque direto, e aí faz uns 4, 5 anos também. Foi lá pra 2020, 2021. Depois quando da pandemia, os jogos né? voltaram, Logo no abril da sim. pandemia. Eu tinha vindo pro Pacaembu algumas vezes, pro Palestra algumas vezes antes de reformar, e pro Allianz Parque também algumas vezes, mas de frequentar, assim, constantemente, foi quando eu mudei pra São Paulo, que aí eu comecei a ir em jogo também, que nem louca. Minha história de vida parece que a da Gil. O primeiro estádio que eu frequentei foi o mesmo que ela, o Santa Cruz em Ribeirão. Fui em alguns jogos do Bota lá, fui São Paulo também lá. Fui Palmeiras quando era Palmeiras e Botafogo, ou qualquer outro time grande contra o Botafogo. E depois, quando eu mudei para São Paulo em 2015, 16, eu comecei a ir nos jogos do São Paulo no Morumbi. Aí nessa época ainda podia ter torcida visitante, por isso que eu acabei conseguindo pegar alguns clássicos com torcida visitante. Aí voltei para Ribeirão, voltei para Santa Cruz e agora tô em São Paulo de novo e voltei a frequentar o Morumbi quase todo jogo. Olha, eu não acredito que seja uma alternativa, mas eu acho muito interessante mostrar justamente que a gente consegue estar ali da mesma forma, sem depender de mais ninguém. Mas eu acho que acredito que não seja uma alternativa, assim, tipo, uma solução. Eu não vejo como solução também não, mas eu acho que isso só reforça o ponto que quem briga, que quem arruma confusão é sempre os homens, gente. Ou pelo amor de Deus, para de brigar. Se as mulheres conseguem, depois de uma punição, ir para um estádio, só mulher e criança conviver em harmonia, por que os caras não conseguem, gente? Tipo assim, ó, o que tem, o que vocês têm, o que vocês é diferente? Pô, não tem cabimento, não entra na minha cabeça. Eu acho que hoje é muito mais comum ver mulher, não só em torcida, mas em torcida organizada também. Sim. Né? Tem muito mais É muito mais comum. Mas é o que a Júlia falou no começo, é cultural também, né? Depende muito da torcida em si, do estado. Eu posso dizer por mim, eu tenho um espaço muito bom na torcida, mas que eu fui conquistando, não é uma coisa assim do dia pra noite. E desde que eu comecei a frequentar os jogos, eu notei que realmente é muita diferença. Hoje você vê muito mais mulheres na arquibancada. E antes eu tinha até medo de ir sozinha. Eu ia com o meu pai, apesar de que eu era mais nova, mas eu tinha um pouco de receio. E agora pra mim é bem de boa. Eu também senti essa mudança. Acho que até em questão de interesse. Conforme vai sendo mais seguro as mulheres irem no estádio, mais elas vão tendo interesse pela modalidade, pelo futebol. E acho que isso tem a ver também com o futebol feminino, que essa porta que o futebol feminino tá abrindo aí cada vez mais, tá deixando também as mulheres em evidências e assim, ficando mais tranquilas para torcer para a paixão delas, que é assim como dos homens no futebol. Eu acho que até gente como você, assim, que produz conteúdo, acaba chamando mais mulheres. Tipo, Sim. Eu acho que as mulheres se interessam um pouco mais porque elas veem, cara, uma mulher falando de futebol, falando muito bem, e ela ama. Então, talvez eu goste disso, entendeu? E aí eu acho que as pessoas acabam indo mais atrás.
E você falou sobre segurança, eu lembro a primeira vez que eu fui sozinha num jogo, eu tinha acabado de mudar pra São Paulo, foi um derby. E eu tava morrendo de medo. E eu não conhecia ninguém que tava lá. Eu não tinha como ir embora, eu não sabia como eu tinha chegado. E aí, tipo, hoje eu vou sozinha pra quase todos os jogos. E aí eu encontro o pessoal que eu já conheço lá, depois de 3 anos acabei conhecendo. Só que eu chego sozinha em quase todos os jogos. E eu me sinto muito mais segura hoje, porque eu já me acostumei com isso. E também porque eu tenho muitas amigas que fazem isso, mas muito mais hoje do que eu me sentia naquela época. Sim. Eu acho que também é uma questão que a Mari falou muito, que pra você ser mulher em qualquer espaço de futebol, seja em campo, seja em torcida, seja fazendo conteúdo também, você tem que fazer muito pra merecer o respeito que você vai receber. Sim. Você não pode errar. Não pode Exatamente. errar. É sempre assim, você tem que ser perfeita, você tem que fazer tudo da melhor forma, você não pode deixar nada escapar, porque se escapar, eles vão te cobrar muito mais do que eles cobrariam qualquer homem. Sim. Eu acho que principalmente vocês que têm um maior acesso nas redes sociais, né, um alcance maior, é muito complicado, porque qualquer coisinha que você fala, alguma coisa mais polêmica, já é 1 milhão de críticas, então é bem complicado.